Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso da coreana Hae-min Lee, que aconteceu nos Estados Unidos no ano de 1999. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Hae-min Lee era uma jovem que nasceu na Coreia do Sul e emigrou com sua mãe e o irmão mais velho para os Estados Unidos quando ainda tinha 12 anos. Ela era tida por todos como uma pessoa amiga e carinhosa. O seu pai resolveu ficar na Coreia, pois, segundo ele, era contra a imigração para os Estados Unidos e, devido a isso, tinha praticamente perdido todo o contato com o resto de sua família. A jovem concluiu o ensino médio no colégio Woodlawn High e participava ativamente de atividades esportivas como lacrosse e hóquei de campo, além de ter feito parte da equipe de luta livre. Aos 18 anos, antes de iniciar a sua faculdade, ela conseguiu um emprego em uma ótica local, onde se destacava dos demais colegas pela sua eficiência, além de sonhar em se formar em oftalmologia. No dia 13 de janeiro de 1999, o irmão de Hae-min Lee pediu para que ela deixasse o filho dele na escola, uma criança de 6 anos. Ela saiu de casa cedo, pegou o sobrinho, o deixou na escola e foi em direção ao trabalho, mas ela nunca chegou. Por volta das 9 horas da manhã, o gerente da ótica, que estranhou seu atraso, resolveu ligar para ela. Mas a jovem não atendia. Em seguida, ele mandou diversas mensagens, mas ainda continuou sem respostas. Às 10 horas da manhã, ele ligou para a mãe da jovem, que não sabia o paradeiro da filha, e por fim, o irmão dela foi alertado. O homem foi até a escola do filho e descobriu que a irmã havia deixado a criança no horário combinado, e depois simplesmente desapareceu. Após vários telefonemas para amigos, colegas e conhecidos, a família da jovem resolveu procurar a polícia. Uma investigação e buscas foram feitas, mas os detetives não conseguiram encontrá-la de imediato, e devido à falta de evidências, as buscas foram parando. No dia 12 de fevereiro de 1999, um corpo parcialmente enterrado foi encontrado em Lakeland Park, na região de Baltimore, em Maryland. Rapidamente, a polícia especulou que o corpo seria da estudante coreana, dada como desaparecida há quase um mês, e exames posteriores confirmaram que realmente era ela. Os policiais sabiam que ela havia sido vítima de um crime, mas eles não conseguiram provas o suficientes que os levassem até o culpado. De acordo com os médicos legistas, a causa do óbito foi devido à supressão de ar por meio mecânico. Haviam marcas em seu pescoço. Segundo os detetives, o local onde o corpo foi encontrado, que é um lixão, é muito usado por gangues locais para desova. No entanto, eles não acreditavam que o responsável pelo crime poderia ser um membro de gangue. Ao receberem a confirmação oficial de que o corpo encontrado era realmente de Hae-min Lee, amigos e familiares fizeram uma vigília em sua homenagem e começaram a fazer protestos em frente ao departamento de polícia e sedes de jornais locais, com apelos para que o culpado fosse encontrado. As autoridades inicialmente consideraram que o que aconteceu com Hae-min Lee teria uma possível ligação com um crime que vitimou outra garota, da mesma idade, chamada Jada Denise Lambert, que havia sido encontrada sem vida no deserto um ano antes. Mas essa teoria logo foi descartada quando o Departamento de Polícia de Baltimore recebeu um telefonema anônimo alegando que o ex-namorado da jovem, Adnan Syed, de 17 anos, era o responsável pelo crime. A polícia de Baltimore seguiu uma pista promissora. Adnan Syed era supostamente um namorado rejeitado e com um potencial motivo para tirar a vida de Hae-min Lee. Os detetives solicitaram a quebra do sigilo telefônico dele e, enquanto o pedido era formalizado, 2 amigos de Adnan Syed, chamados Jay Wilds e Jennifer Pusateri, foram levados para serem interrogados. Jennifer disse aos detetives que recebeu uma ligação de Jay no dia do desaparecimento de Hae-min Lee, e a chamada foi feita do telefone de Adnan Syed. Aos policiais, Jay inicialmente negou ter qualquer coisa a ver com a situação, mas depois fez uma declaração bombástica. Ele disse que tinha ajudado Adnan Syed a enterrar o corpo de Hae-min Lee e a se livrar do seu carro. Alguns argumentam que a suposta confissão é totalmente inconsistente com as versões anteriores do relato de Jay, principalmente a linha do tempo daquele dia. Quando questionado pela primeira vez, ele disse que foi ao McDonald's e depois mudou a versão, falando que tinha ido à casa de um amigo jogar videogame. Alguns jornalistas da época chegaram a relatar que ele sofreu algum tipo de coerção por parte dos detetives
e Jay teria dito ao seu advogado que foi forçado a dizer coisas que não fez. De qualquer forma, Adnan Syed foi preso em 28 de fevereiro de 1999 e formalmente acusado do crime contra Hae-Min Lee. O seu julgamento foi bastante tumultuado por causa da advogada que a família do jovem contratou, uma mulher chamada Maria Cristina Gutierrez. A mulher era muito temperamental e chegou a chamar um dos advogados de acusação de mentiroso. Em determinado momento, ela bateu boca com uma das testemunhas e parecia visivelmente descontrolada. Devido a isso, o juiz responsável, vendo a impossibilidade técnica, resolveu anular o julgamento, marcando outro para o dia 15 de dezembro de 1999. Mesmo assim, a família de Adnan Syed decidiu continuar com a advogada Maria Gutierrez, confiando na sua forte reputação nos casos anteriores. Devido a um atraso burocrático, o segundo julgamento só teve início em janeiro do ano 2000. Adnan Syed confirmou que teve um relacionamento com a vítima em 1998 e mantiveram o relacionamento em segredo até o rompimento. Segundo ele, a jovem teria dito que o seu pai não poderia saber que ela namorava um estadunidense. Na verdade, apesar de ser um cidadão americano, Adnan Syed vinha de uma família paquistanesa. De toda forma, a múltipla diferença religiosa e cultural teria sido o motivo do fim do namoro, e segundo Adnan Syed, eles terminaram amigavelmente. Meses antes do crime, Hae-Min Lee teve outro relacionamento com um homem chamado Don Clarence. Na época em que o crime ocorreu, o casal não estava mais junto. A polícia o chamou para ser ouvido, mas o homem tinha um forte álibi, pois estava viajando a trabalho em outro estado. Os promotores responsáveis pelo caso alegaram que Adnan Syed teria ficado com seu orgulho ferido. Isso porque Hae-Min Lee disse a ele que eles deveriam terminar porque ele era americano e, devido a isso, namoraram em segredo. Mas meses depois, ela assumiu o namoro publicamente justamente com um americano. Alguns acreditavam que os detalhes sobre o recente rompimento e o novo namorado eram muito suspeitos. Mas outros, como Rabia Chaudhry, amiga de infância de Adnan Syed e que foi levada para depor no tribunal, defende que ele foi honesto em seus argumentos e que não tinha motivos nenhum para cometer o crime. Adnan Syed sempre manteve o mesmo posicionamento, mesmo depois de ter sido submetido a diversos interrogatórios, e sempre colaborou com as investigações, sem se negar a dar qualquer informação. No entanto, o júri aparentemente acreditou no motivo do orgulho ferido, depois que os advogados de acusação mostraram trechos do diário pessoal da vítima, que foi usado como prova no caso, e provavelmente também desempenhou um papel na decisão final. No diário, Hae-Min Lee menciona especificamente a possessividade de Adnan Syed e diz que ele a perseguia. Em 25 de fevereiro do ano 2000, Adnan Syed foi considerado culpado pelo crime contra Hae-Min Lee e condenado à prisão perpétua e mais 30 anos por ocultação do corpo. O processo levou 6 semanas para ser finalizado e o júri levou apenas 2 horas para dar o veredito. Após sua sentença, Adnan Syed disse aos repórteres: "Tenho fé no Senhor. Eu sei que não sou responsável por este crime. O Senhor sabe que eu não fiz isso, e isso basta. Um dia, a verdade virá à tona." A família de Adnan Syed resolveu contratar outro advogado de defesa para tentar reverter a decisão, um homem chamado Charles Dorsey III, que entrou com vários recursos solicitando uma redução de pena, alegando que o seu cliente cometeu um crime passional. Mas não adiantou. Pelo contrário, o novo advogado tinha acabado de admitir a culpa do seu cliente e ainda disse que ele só tomou uma decisão ruim. Devido a isso, Adnan Syed escreveu uma carta para o juiz, alegando que o novo advogado não o representava mais e que ele estava desesperado em mostrar serviço. Nessa mesma carta, Adnan Syed disse que mantinha sua inocência e que não se importava se levaria toda a vida dele, mas que ele não iria assumir algo que não fez apenas para diminuir alguns meses sua sentença. Yeon Wha-Kim, mãe da vítima, disse que foi para a América em busca de uma vida melhor para os seus filhos e que sonhava que eles tivessem uma educação decente e um futuro promissor. A mulher ainda complementou dizendo que gostaria de perdoar Adnan Syed, mas por enquanto não sabia se conseguiria fazer isso. Ela disse ainda que quando partisse, a história da filha dela partiria com ela, mas enquanto ela viver, sua filha estará viva em seu coração.
Enquanto isso, os novos advogados de Adnan Syed solicitaram um novo julgamento, argumentando que os advogados anteriores não incluíram o depoimento de Asia McClain, uma ex-colega de classe de Adnan Syed que alegou que o viu na biblioteca de Woodlawn no dia do crime. Isso colocaria Adnan Syed a 20 quilômetros de distância da cena do crime e, portanto, poderia ter afetado todo o resultado do julgamento. O juiz responsável pelo caso acatou o argumento, dizendo que o depoimento de Asia McClain teria levantado dúvidas razoáveis e que ela precisava ser ouvida em juízo. Até mesmo o juiz aposentado, Marty Welk, que negou o pedido de Adnan Syed em 2003 para um novo julgamento, acabou anulando a sua condenação e ordenando um novo julgamento. Ele também acrescentou que algumas questões pendentes sobre as evidências da torre de telefonia celular deveriam ter sido levantadas pela defesa original do rapaz. A notícia de que Adnan Syed finalmente teria outra chance tomou conta dos jornais locais e o caso foi reexaminado publicamente. Em uma audiência preliminar, Asia McClain reafirmou que viu o rapaz na biblioteca no dia e horário em que ocorreu o crime, por volta das 2h40 da tarde. Segundo o médico legista, a jovem teria entrado em óbito às 2h30 da tarde daquele dia, e para isso, se Adnan Syed realmente cometeu o crime, ele teria apenas 10 minutos para atacar, descartar o corpo, o carro, limpar as evidências e dirigir a uma distância de cerca de 20 quilômetros para chegar à biblioteca. Além disso, existem inconsistências com o relatório da necrópsia para endossar essa teoria, pois o corpo de Haimin Lee só foi enterrado 7 horas depois dela já estar sem vida. O relatório ainda defende que a rigidez do corpo teria se estabelecido parcialmente dentro desse prazo. Mas talvez o mais importante para a defesa de Adnan Syed tenha sido a questão dos registros da torre de telefonia celular. A polícia tinha solicitado a quebra de registro telefônico, porém a empresa se recusou em fornecer, alegando ser contra a quebra de sigilo sem ordem direta de um juiz. Então, a empresa foi finalmente intimada e o relatório foi concedido. O representante disse que os registros são confiáveis, mas apenas para o status da localização, porém, precisão exata dos dados não é confiável. Esses registros apontaram que Adnan Syed não esteve no Leakin Park no período da hora estabelecida como crime. A acusação se baseou apenas no depoimento de Jay Wilds, mas devido às suas alegações inconsistentes e o número de vezes que sua história mudou, além de uma possível coerção por parte dos detetives, a equipe de defesa argumentou que o depoimento deveria ser retirado do processo. A defesa ainda disse que o motivo dele ter mentido é que Jay estava interessado em reivindicar a recompensa de $3.000 por qualquer informação que levasse as autoridades à prisão do responsável pelo crime. Muitas teorias válidas surgiram sobre quem cometeu o crime e o que exatamente aconteceu naquele dia em Leakin Park. Alguns acreditam que Adnan Syed e Jay realmente estão envolvidos com isso. Porém, uma das maiores razões pelas quais o depoimento de Jay não foi tirado oficialmente do processo é que ele levou os policiais ao local onde o carro da vítima estava abandonado. Muitos acreditam que Jay não saberia onde estava o carro se ele não estivesse envolvido. Porém, ele não conseguiu indicar o local exato onde o corpo foi encontrado. Algumas pessoas defendem a teoria de que os policiais já sabiam onde o carro da vítima estava e simplesmente mandaram Jay guiá-los. Essas pessoas ainda defendem que o jovem teria sido obrigado a confessar, apesar de que nenhuma truculência policial foi comprovada. Depois de toda essa reviravolta, e mesmo que muitas teorias tenham surgido nos últimos anos, o estado de Maryland decidiu manter sua decisão original a respeito da condenação de Adnan Syed. Em 2016, foi divulgado que Adnan Syed teria um novo julgamento, mas o Tribunal de Apelações de Maryland acabou negando o pedido em 2018. Em 2019, Adnan Syed sofreu mais um golpe quando a Suprema Corte rejeitou seu recurso solicitando a liberdade condicional. Hoje, o processo ainda tramita na justiça e a guerra de teorias se espalha com o passar dos anos. Quanto à família da vítima, eles acreditam no veredito original. Adnan Syed parece ser a única pessoa que sabe realmente se ele cometeu o crime ou não. Não está claro como a sua longa história com o sistema de justiça criminal se resolverá, mas, por enquanto, ele permanece na prisão e é improvável que isso mude tão cedo.
E vocês, acreditam que ele é culpado ou inocente? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!